graça e paz. Estamos na nossa série O que você precisa saber. E agora estamos estudando sobre o que você precisa saber sobre a eleição divina. E na primeira aula, é interessante que nós estudamos que a primeira coisa que eu e você precisamos saber é que essa doutrina ela é bíblica. Portanto, ela não é uma criação de João Calvino ou quem quer que seja. Por isso nós vimos que esta doutrina ela está em toda a Bíblia, não tem jeito de tirar da Bíblia, não tem como, porque ela é bíblica. Depois, em segundo lugar, nós vimos o significado do termo eleição, ou da palavra eleição, e também vimos os vários sentidos que essa palavra, ou esse termo eleição, se a gente percebe na Escritura, ou se mostra na Escritura. Portanto, e isso nós falamos direitinho para você, que é importante que você analise o texto dentro do contexto, porque nem sempre a mesma palavra significa a mesma coisa. Por isso, queridos, a palavra eleição ela pode ser para cargo, ou um ofício, para uma função, ou uma tarefa específica, e às vezes, e muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, essa palavra eleição, ela está falando de eleição para salvação. Em outras palavras, a eleição vem sempre acompanhada de um propósito, a eleição vem sempre acompanhada de predestinação, que é um destino pré-estabelecido, ou destinar com antecipação, por isso que é um propósito. Na terceira aula nós vimos que, e essa é a quarta coisa que a gente deveria saber e entender, é que a eleição é um daqueles assuntos difíceis de se entender completamente. Assim como é a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, etc. A quinta coisa é saber que a doutrina da eleição ela é aceita e pregada somente pelos reformados calvinistas. E a sexta coisa é saber que a doutrina da eleição não pode causar espanto, constrangimento, nem tampouco problema ou embaraço. Por quê? Primeiro que a doutrina da divina eleição ela foi pregada pelos profetas, pelo próprio Jesus, pelos apóstolos. E como falamos na primeira aula, não tem jeito de tirar da Escritura, porque ela está em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Depois, a sétima coisa que devemos saber é que a doutrina da eleição também não pode nos causar irritação, perturbação ou indignação. Por que não pode? Porque o apóstolo Paulo, irmão, muitas vezes usou a doutrina da eleição para dar graças a Deus, para louvar a Deus, para agradecer o nome de Deus ou as bênçãos de Deus. Outras vezes, Paulo usou a doutrina com a finalidade de infundir nos servos de Deus conforto e consolo e segurança. E algumas vezes Paulo fez da eleição uma base para um apelo ético. Então, por exemplo, Colossenses 3:12, Paulo vai dizer, olha, revesti-vos como eleitos de Deus, ou seja, se você é um eleito, viva como eleito, trate como um eleito de Deus, se porte como um eleito. E é por isso que nós fechamos esta aula dizendo que a doutrina da eleição ela deve ser ensinada de modo reverente, santo e dependente da instrução do Espírito na santa palavra de Deus. Para a glória de Deus e para a consolação vivificante do seu povo, porque como veremos nas lições seguintes, esta doutrina nos traz conforto, consolo e segurança. Muito bem. Nessa aula, queridos, vamos continuar mostrando o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Então vamos lá. E essa é a oitava coisa que a gente precisa saber. Então a oitava coisa que precisamos saber e entender sobre a doutrina da eleição é que a eleição é o fundamento e a causa de todas as bênçãos espirituais de Deus a mim e a você. Por exemplo, Efésios 1:3 e Efésios 1 é o texto que nós estamos estudando agora. Nos diz o seguinte:
Bendito seja Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E o verso 4 vai completar dizendo que Deus me tem dado todas as bênçãos espirituais porque eu fui eleito por Ele lá na eternidade. Portanto, deve ficar claro que tanto os privilégios como as responsabilidades que recebemos em Cristo, por causa de Cristo, aquelas bênçãos conquistadas por Cristo a nós, tem como causa, ou tem como base a eleição. Em outras palavras, essas bênçãos dependem da eleição, ou elas são dadas a mim e a você por causa da eleição de Deus a mim e a você. Agora, quais são essas bênçãos, irmãos? Então, a primeira bênção é a salvação ou adoção de filho, que é a maior bênção de Deus a mim, e as outras bênçãos são consequência disso. Então vamos lá. No texto de Efésios, capítulo 1, verso 5, Paulo fala de adoção, mas é interessante que em 2 Tessalonicenses, aliás, Paulo fala da salvação. Agora, o que nos chama a atenção, e isso deve também ser chamado a atenção minha e sua, é que tanto a adoção como salvação, ela depende da eleição, ok? Então, como diz o reverendo Dr. Heber Campos, a eleição é o elo da corrente da salvação, que começa e termina com a graça de Deus. Mas a eleição também é a causa de todas as outras bênçãos da salvação, ok? Então perceba o seguinte, que a primeira bênção é que aqueles que foram eleitos vão ser salvos, ou serão adotados como filhos. Eles vão ser aceitos por Deus como filhos. E se somos filhos, Paulo diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas herdeiros de quê? Co-herdeiros com Cristo de quê? De toda sorte de bênção, de todas as bênçãos do reino. Então perceba que a bênção é ser salvo e adotado como filho. Agora, queridos, entenda bem isso aqui. Quando se fala de salvação, nós temos que sempre ter em mente duas palavras. Quais são essas palavras? Livramento e restauração. Livramento de quê? Ou de quem? Primeiro, nós somos livres de Deus. Nós somos livres da ira de Deus e da condenação de Deus. Portanto, em Cristo, Romanos 8:1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E também, João 3:36 diz que aqueles que creram em Cristo foram salvos por Cristo. A ira do Pai que estava sobre ele foi aplicada em Cristo, que é o seu substituto. De modo que agora, aqueles que estão em Cristo, eles estão livres da ira de Deus no presente, e nunca mais Deus vai aplicar a sua ira novamente a eles. Ou como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:10, nós seremos também salvos da ira vindoura. A segunda palavra, como eu falei, é restauração. E restauração nos faz lembrar que por causa de Cristo foram restaurados os direitos que perdemos na queda. Então a adoção fala dos direitos que foi perdido lá na queda, mas agora foi dado de volta a você, ou trazido de volta, adquirido novamente. Portanto, agora foi dado a nós o direito da amizade. O que nós perdemos lá na queda? A amizade. Então éramos amigos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Tínhamos intimidade, já não temos mais comunhão, porque nós perdemos isso na queda, estamos afastados, longe de Deus, mas agora em Cristo, quando Deus nos aceita, volta de novo. Agora nós teremos intimidade, comunhão, paz com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Portanto, que privilégio, irmão.
Agora nós fomos adotados como filhos, aceitos como filhos, e como filhos nós somos herdeiros das bênçãos conquistadas por Cristo a nós. Agora nós somos tratados como filhos amados. E tudo isso só foi possível porque um dia, lá na eternidade, Deus te elegeu para que você fosse participante de todas essas bênçãos que Jesus conquistaria para você na cruz. A segunda bênção é que aos eleitos será revelado o mistério da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, verso 9 diz isso. Então a segunda bênção que recebemos foi a revelação do mistério da vontade de Deus. E a ideia aqui, irmão, é que foi tirado de nós as escamas, foi tirado de nós o véu, e agora Deus resolve se revelar a nós em Cristo, ok? Portanto, tirou as escamas dos nossos olhos, aquilo que impedia a gente de ver, de perceber, agora foi tirado. Agora eu posso ver, agora eu posso compreender. Ele resolveu então nos dar o conhecimento dele. Ele resolveu nos dar o entendimento do Evangelho. Ele resolveu nos fazer conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha que bênçãos maravilhosas. E essa é a segunda bênção. A terceira bênção, irmãos, é que os eleitos foram eleitos para experimentarem a redenção e a remissão dos seus pecados. Efésios 1:7. Então a bênção aqui é a da dívida paga. Dívida esta que nem eu, nem você tínhamos nenhuma condição de pagar. Ok? Então a bênção aqui é o perdão dos pecados e o cancelamento de tudo que era prejudicial a mim e a você. Como diz Colossenses, capítulo 2, 13 a 15. Então agora entenda uma coisa interessante, irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 13, Paulo vai nos dizer que nós fomos libertos do império das trevas, ou tirado do império das trevas, e em segundo eu fui trazido para o reino do Filho do seu amor. Agora preste atenção a um detalhe. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 13, até o verso 15, vai nos dizer que Deus Pai vai ter que fazer algumas coisas em Cristo para nós. Ou seja, veja aqui um negócio interessante. Então eu fui liberto do reino, das trevas, e trazido para o reino. Mas para ser trazido para o reino, Deus Pai teve que fazer algumas coisas, porque eu não poderia vir para o reino do jeito que eu estava, de qualquer jeito. Ok? Então o que ele teve que fazer? Em Cristo ele teve que fazer isso. Primeiro, nos dar vida, porque estávamos mortos. Segundo, perdoar todos os nossos pecados, todos os nossos delitos. Terceiro, ele teve que cancelar tudo que era prejudicial a nós. E quarto, ele teve que nos tirar do domínio de Satanás. Portanto, agora os demônios não têm mais nenhum direito sobre nós, porque nós fomos feitos propriedade exclusiva, como veremos agora. Ok? Então a quarta bênção é exatamente isso, que os eleitos foram eleitos para serem a habitação do Espírito, ou para receber o selo de propriedade exclusiva de Deus, que é o próprio Espírito de Deus. Selo este que indica que agora nós pertencemos exclusivamente a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Selo esse também que diz que ninguém pode nos violar. Selo este que nos assegura a salvação eterna e que nos garante que chegaremos ao nosso destino, que nós seremos glorificados, porque nós fomos selados até o dia da volta de Cristo, ou como diz Efésios 1:4, nós fomos selados até o dia do resgate da propriedade. Ok? Muito bem. A quinta bênção, querido,
e aqui é importante entendermos isso, é que os eleitos foram eleitos para serem sacerdotes reais. 1 Pedro 2,9 vai dizer isso, ele vai dizer outras coisas, mas vou me deter apenas no sacerdócio real. Então veja que para Pedro, ou Pedro coloca o sacerdócio real derivado da raça eleita, ou da eleição. Ok? Em outras palavras, só somos sacerdotes reais porque nós fomos eleitos. Para Pedro, então, sem eleição não haverá ou não haveria sacerdócio real. Portanto, o grande privilégio aqui é esse, meu amigo. Ou a grande bênção aqui é essa aqui, ó. Que agora fomos feitos sacerdotes reais. E como sacerdotes reais, nós recebemos o mesmo ministério de Cristo, que foi o ministério da reconciliação. E por isso nós temos agora o privilégio de suplicar aos homens que, primeiro, se reconcilie com o soberano Rei. Segundo, que não tome a graça dele em vão. E terceiro, que não endureça o coração quando ouvires a palavra dele, a voz dele. Também como sacerdotes reais, não precisamos mais de nenhum mediador humano. Porque agora nós podemos adorar e louvar o que está no trono sem nenhuma mediação humana. Agora nós podemos apresentar sacrifício de louvor por meio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Agora nós podemos cultuar o nosso Deus em qualquer lugar e em qualquer hora, como o próprio Jesus ensinou à mulher samaritana em João 4:23. Portanto, a ideia do sacerdócio real implica em acesso total e imediato ao trono do nosso Deus. É por isso que agora nós podemos nos achegar ao trono da graça, ou de graça, confiantemente, irmãos. Ok? Porque agora nós temos livre acesso ao trono do Rei a qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, e sem medo de sermos rejeitados, porque em Cristo jamais seremos. Ok? Portanto, meu amado irmão, para encerrar, não esqueça disso aqui, ó. Que agora nós participamos do reino do Filho, porque nós fomos trazidos para o reino do Filho. Então nós participamos desse reino. Segundo, não esqueçamos também que Deus se agradou em nos dar o reino. É interessante que Jesus, em Lucas 12:32, vai dizer exatamente para os seus discípulos isso. Não se atemorize, não viva ansioso, porque Deus Pai se agradou em dar-vos o reino. Então o reino é nosso, porque foi dado a nós. Por isso somos agora cidadão deste reino, ok? E como cidadão deste reino, nós temos livre acesso ao trono do Rei e nós participamos de todos os privilégios do reino. Agora usufruímos de todas as bênçãos desse reino. Ok? Então nós precisamos entender isso. Mas também não podemos nos esquecer disso. Que nós só podemos usufruir dessas bênçãos por causa do Rei, que é Jesus. E porque um dia, lá na eternidade, Deus Pai nos escolheu, ou nos elegeu, para que fôssemos beneficiários de todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a entendermos esses privilégios que recebemos por causa da eleição, para a glória dele e bem nosso, em nome de Jesus. Amém? Na próxima aula, continuaremos aqui com o nosso tema, o que precisamos saber sobre a eleição de Deus. Que Deus te abençoe, e te guarde e te ajude. Em nome de Jesus.